Eu fui muito agredido, presidente Lula, durante 4 anos como presidente do Senado Federal. Eu nunca imaginei que aquela cadeira tivesse também essa característica. Eu sabia da responsabilidade dela, eu sabia da necessidade de cumprirmos a liturgia, de defendermos uma casa de 200 anos de história, do meu compromisso com os princípios constitucionais, mas não imaginava que pudesse ser tão atacado, tão ofendido, a ponto até de ameaças serem desferidas a mim, a minha família, as pessoas próximas. Mas algo me fez compreender que isso era um fardo que eu precisava carregar. E a única coisa que eu não podia me render era esse tipo de iniciativa, porque havia um país inteiro dependendo da preservação da democracia, e isso se daria através da presidência do Congresso Nacional. Enquanto me agrediam ou enquanto negavam a gravidade da Covid-19, quando alegavam que vacina não fazia bem para a saúde, nós estávamos sentados e trabalhando no Senado Federal para conceber num projeto de minha autoria a Lei das Vacinas, que permitiu que o Brasil tivesse vacinas para salvar pessoas. E é lamentável que não tenhamos feito isso antes, porque se tivéssemos, desde o primeiro momento, uma união nacional em torno desse tema da Covid-19, muitas vidas poderiam ter sido salvas naquele instante, naquela tragédia que assolou o Brasil. Enquanto muitos criticavam e faziam seus vídeos, suas lacrações em redes sociais, nós estávamos trancados com a Câmara dos Deputados, com as consultorias legislativas, ouvindo a sociedade brasileira, meu caro Reginaldo Lopes, para entregar, ao final de 2023, a promulgação de uma emenda constitucional da reforma tributária do Brasil. Há 30 anos se tinha expectativa da reforma tributária, e nós estávamos lá trabalhando para gerar o resultado da entrega da reforma tributária para o Brasil. Enquanto faziam demagogia à torta à direita, nós estávamos a defender 81 municípios de Minas Gerais para incluí-los no rol de atuação da Sudene, o que transformou, e certamente há municípios aqui alcançados por esse projeto que votamos no Congresso Nacional para a inclusão dos municípios na área da Sudene. Enquanto faziam seus vídeos, nós estávamos trabalhando, ministro Alexandre, para que o reservatório do Lago de Furnas pudesse se encher para garantir turismo, lavoura, produção, bem-estar para inúmeros municípios, inclusive do Ideraldo, lá em Boa Esperança, para poder garantir que a política energética, a política hídrica pudesse garantir os reservatórios de água. Enquanto nos criticavam, nós trabalhávamos por uma causa de mais de 20 anos para trazer para Minas Gerais um Tribunal Regional Federal, sendo Minas o único estado a ter um Tribunal Federal só seu, o TRF-6, uma entrega depois de 20 anos de luta para que isso acontecesse em Minas Gerais. Quando estavam a nos criticar e a nos ofender, nós sentávamos para poder colocar os municípios de Minas no mapa do orçamento público federal do Brasil. Como vocês são testemunhas, que os municípios passaram a ter um tratamento junto ao governo federal mais adequado e mais proporcional ao tamanho de Minas Gerais, que corresponde a 10% da população do Brasil, a 15% dos municípios do Brasil, e não pode ficar alijado do orçamento. Uma luta nossa, ministro Alexandre, para que Minas pudesse ter o respeito devido. Enquanto nos criticavam e nos ofendiam, nós sentávamos com o presidente Tadeu e com os deputados estaduais e os deputados federais para poder resolver um problema que foi criado por muitas pessoas e não fomos nós, que é o problema da dívida do Estado de Minas Gerais com a União de 165 bilhões de reais, quando se propunha um programa que só sacrificava servidores e servidoras públicas de Minas Gerais, com entreguismo absoluto para a iniciativa privada de nossos ativos, sem se dar solução à dívida do Estado. Criamos uma lei complementar, aprovamos o Propag, e hoje cabe ao governo do Estado poder fazer com que isso seja efetivado para salvar Minas Gerais da falência e poder recuperá-lo e reconstruí-lo para que tenhamos o mínimo de bem-estar no nosso estado de Minas Gerais. Enquanto o presidente Lula se fazia desfile de tanque de guerra na esplanada dos ministérios para intimidar as instituições do Judiciário e do Legislativo, eu, como presidente do Senado, votava uma lei que revogava a Lei de Segurança Nacional e criava
a defesa do Estado democrático de direito que permite punir quem atentar contra a democracia e o Estado de direito do nosso país. E entregamos esse diploma legal que permite que qualquer um que queira flertar com o autoritarismo, com o retrocesso democrático, responderá criminalmente por suas atitudes, graças a essa nossa iniciativa. De todas essas iniciativas, enquanto nos criticavam, ministro Alexandre, enquanto nos ofendiam, ministro Alexandre, e que nós trabalhamos muito para realizar por Minas e pelo Brasil, o que eu mais me orgulho, presidente Lula, é de esta causa toda, ao longo de 4 anos, confundir a minha trajetória política com a defesa da democracia do Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter defendido a democracia do Brasil. E se isso me custou eleitoral, politicamente, pessoalmente, familiarmente, era o que me impunha a fazer, porque a política de Minas tem a tradição desta defesa. A defesa do Estado de Direito, a defesa da democracia, a defesa da tolerância, a defesa do equilíbrio. É nisso e com isso que nós somos forjados, e é isso que a política de Minas tem a entregar ao Brasil. Nós precisamos reconstruir o nosso Estado. Nós precisamos reconstruir as nossas estradas e a nossa logística. Nós precisamos reconstruir os nossos equipamentos públicos. Nós temos que melhorar urgentemente a autoestima do Estado de Minas Gerais, que precisa estar inserido nas grandes discussões nacionais. E isso se faz, meus caros amigos, minhas caras amigas, com a política. Não é com a negação à política, não é com a negação à ciência, não é com a negação à história do Brasil. Portanto, eu gostaria de invocar esse compromisso público-político para que estejamos unidos nesta reconstrução do Estado de Minas Gerais através da política com P maiúsculo e de qualidade. E para